Bom dia para você, que é uma pessoa super sensível e talvez nem saiba que é, mas que vive estressada, irritada e não consegue ficar ouvindo um monte de sonzinho repetitivo. Tenta sempre descobrir o porquê das coisas. Respostas simples não te agradam de jeito nenhum. Tem sempre muita energia e as pessoas vivem falando que você é ansiosa ou falam que você é tranquila demais, mas no fundo você sabe que está aí em ebulição de ideias. E com certeza o seu mundo interno é muito mais interessante do que as coisas externas. E as pessoas acham que você tem até TDAH, mas no fundo você é uma pessoa super sensível. Então, hoje estou marcando aqui o retorno nesse ano de 2025 às lives. Espero que vocês estejam bem, tenham passado um fim de ano maravilhoso, um início de ano lindo também. Hoje, muito calor e a gente vai falar um pouco sobre sensibilidade e hiperexcitabilidade. Bom dia a todo mundo que está chegando. Espero que vocês estejam bem. Bom, legal, mano. Descobri que eu sou uma pessoa sensível, né? Nunca soube, nunca imaginei. Eu só sabia que eu era uma pessoa meio enjoada. Na infância eu enjoava quando eu entrava em carro. Eu sei que eu perco um pouco de equilíbrio quando estou em movimento. Movimentos muito bruscos, tipo brinquedo de parque de diversão, me enjoam demais, me fazem passar mal. Eu tomo susto com muita facilidade. Vocês se reconhecem nisso, gente? Deixa eu até fixar o tema da live aqui. Vocês já ouviram falar sobre pessoas altamente sensíveis? Bom dia. Se você tem algum desses sintomas, me fala, que a gente vai desenvolver um pouco sobre esse tema hoje aqui. E ele é só um pedacinho, a pontinha do iceberg de tudo que a gente ouve falar sobre percepção, né? Então, muitas pessoas altamente sensíveis são médiums, muitas pessoas altamente sensíveis são superdotadas, têm também TDAH, mas muitas vezes são confundidas, né? Muitas vezes acham que você tem TDAH porque você está no meio de uma conversa, de repente olhou ali para o horizonte, está pensando numa coisa completamente aleatória, nada a ver com a conversa que você está tendo, mas no fundo é porque você está entediado. Então, se você se reconhece com isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o que que isso pode acarretar para a gente em sintomas, né? Porque se você está vendo tudo demais, está percebendo tudo demais, você vai ter hiperestímulo. E a pessoa que está hiperestimulada o tempo todo, em algum momento, vai ficar hipercansado também. Vai entrar em exaustão muito mais fácil do que uma pessoa considerada normal, né? Então tem gente que sai, vai para balada, volta e volta normal, cheio de energia. Com você isso não vai acontecer. Você vai voltar exausto, sem bateria social nenhuma. Outra coisa que acontece também, um encontro de família, tá todo mundo bem, feliz e radiante. Quando você volta, dói os ossos. Aí você vai no médico, o médico fala assim: "Ah, você tem fibromialgia, porque você está muito com dores que andam e tal." Isso pode ser uma sobrecarga sensorial. E a gente vai falar sobre isso. Vocês têm algum desses sintomas? Me contem aqui, deixem eu saber também. E se você tem alguém que você conhece que é assim super sensível, manda essa live para a pessoa também. E depois eu vou subir essa live com melhor qualidade no YouTube. Então, se você já está assistindo no YouTube, comenta aqui também que eu vou sempre deixar o meu comentário para você. Ó, a Elisângela disse que sim, e Gisele também. Tá, eu vou falar dos tipos de sensibilidade, tá, gente? Hoje, a gente já sabe que nós não temos só 5 sentidos. Nós temos 32 sentidos. E desses sentidos todos, tem gente, por exemplo, que sente as temperaturas diferentes dentro do corpo. Vocês sentem? Eu sinto isso. Quando eu falo assim, eu não estou bem de tal parte do meu corpo está com febre, né? Que os médicos falam, não existe febre interna. Isso não existe. Mas as pessoas altamente sensíveis que têm essa habilidade de sentir os órgãos, elas vão saber se tem algum órgão que está mais quente, por exemplo, ou que está frio demais. Vai conseguir sentir o movimento do intestino, conseguem sentir tudo que está acontecendo dentro do próprio corpo. E aí você vai no médico, o médico fala: você não tem nada, você está doido. Mas você antecipa os sintomas porque o seu receptor, o seu grau de sensibilidade
é muito, muito, muito afiado. Então não tem máquina ainda para medir isso, né? Mas você não é uma pessoa doida, você está sentindo verdadeiramente. Tá? Então, esse é um tipo de sensibilidade das 32, né? Que a gente não tem só os cinco sentidos. Outros tipos, tá, de sensibilidade. A gente fala sensibilidade, né? Quando você fala de sensitivo, ele pode trazer para gente tudo que está ligado a como você percebe o mundo. Então, excesso de som, excesso de cheiro, excesso de luz, excesso de movimento. Isso vai estimular você muito mais e te influenciar muito mais do que influencia qualquer outra pessoa. Quando eu falei isso para algumas das minhas clientes, elas falaram assim: eu não quero ser assim. Como é que faz para mudar isso? Gente, isso é a evolução do ser humano. Nós, seres humanos, nascemos, né, com um grau de percepção. E a evolução é que a gente amplie esse grau de percepção. Esse grau de percepção ele precisa expandir para que a gente possa evoluir também como humanidade, né? Então imagina, antigamente ninguém sabia que existia micróbio, que existia bactéria. Então a gente foi precisando evoluir para saber que existe. Então, se você não está sentindo, não está percebendo que um movimento ele está intenso demais ou ele está disfuncional, se você não tem essa percepção, como é que você muda a realidade? Só que nós estamos num momento de transição de eras. Então, algumas pessoas já têm essa percepção, outras pessoas não. Não dá para você mudar uma coisa que é evolutiva, né? Então, por mais que pareça ser um fardo, você sentir demais, ver demais, ouvir demais, perceber tudo demais, você, na verdade, foi agraciado com isso. Agora a gente precisa criar mecanismos para autorregular, para que você não fique sobrecarregado com as suas habilidades. Combinado? Quem tiver dúvida, quem quiser comentar, pode ir falando aqui, tá, gente? Uma coisa muito curiosa, por que que as pessoas que têm essa capacidade sensorial elevada, muitas vezes são pessoas muito artísticas? Porque têm uma necessidade de ver a beleza em tudo, de organizar as coisas, de deixar as coisas cuidadas, bonitas. E aí, quando chega ou vive num ambiente caótico, isso influencia demais, interfere demais. Talvez uma pessoa não vá perceber que tem um quebradinho no canto da parede, você vai. E aquilo ali vai ficar te incomodando. Aí vão falar que você tem toque. Pode sim desenvolver para um transtorno, né, de obsessivo compulsivo, mas de início, antes disso acontecer, você tem que entender que você está vendo, você está percebendo, e não é porque ninguém está vendo e está percebendo que é errado ver e perceber. Agora a gente tem que começar a criar ferramentas para você não se afetar tanto por aquilo ao ponto de não conseguir viver sua própria vida, né? Vai fazer arte, né? Vai fazer cerâmica, compra aí seu quilinho de barro, faz em casa, gasta sua energia sensorial criando, porque isso vai ajudar você a se autorregular também, tá? Fora essa capacidade sensorial, tem a capacidade intelectual, né? Enquanto algumas pessoas estão ali vivendo e não querem nem saber o porquê de nada, você vai ser uma pessoa que vai querer saber como funciona tudo, né? E aí você vai fazer um curso, por exemplo, você vai estudar mecânica. A pessoa aprendeu ali como é que troca peça. Você não quer saber como é que troca peça. Você quer saber por que que existe aquela peça. Se existiria uma forma mais eficiente para substituir aquela peça. Se aquele mecanismo é um mecanismo legal, se dá para melhorar, se dá para otimizar. E o lado assim negativo, o lado perigoso disso é que você pode se identificar em ser uma resolvedora de problemas e não conseguir conviver com pessoas sem problema. Então, o que muitas vezes as pessoas que têm alta sensibilidade intelectual vivem é ficar cercado de pessoas que dependem dela. Ah, mas a minha mãe não sabe nem fazer uma transferência bancária. Ah, mas o meu namorado não sabe fazer nada sozinho. Meu marido não sabe trocar uma fralda sozinho. E você vai sendo aquela pessoa que sempre vai ser a que dá conta de tudo, a que resolve tudo. Mas isso quer dizer que você é uma pessoa que tem uma alta sensibilidade intelectual. Você quer saber como funciona tudo, por quê, como é. E claro que você vai criar soluções, muitas vezes mais eficientes do que as outras pessoas. Mas a questão é, a gente não precisa ser eficiente o tempo todo.
Na vida, a gente tem que escolher se você quer uma eficiência constante ou se você quer também ter tempo de relaxar e ser feliz. Porque sempre vai ter gente fazendo coisas de outro jeito. Sempre vai ter gente praticando coisas que você vai considerar idiotas. Isso não quer dizer que esteja errado, talvez até esteja, mas você não tem nada com isso, né? Então, respeitar, ter compaixão pelo tempo, pelo movimento do outro, é também parte do aprendizado das pessoas sensíveis. Porque criar irritação, parece que ninguém está te entendendo, né? E aí você vai se sentindo sozinho. E a gente vai falar disso para essa sensibilidade emocional. Como você está percebendo tudo o tempo todo? Ninguém está percebendo nada nunca. Você começa a se fechar. Então, o que costuma acontecer é que a habilidade emocional das pessoas supersensíveis, ela acaba ficando prejudicada no sentido de você percebe o que o outro está sentindo, você cuida do sentimento do outro, mas você anula o que você sente. E muitas vezes, com isso, cria até uma hipossensibilidade interior. Você não sabe o que você está sentindo mais, porque já está tão estimulado com tanta coisa que você buga, você cansa, você está ali estafado, você não sabe nem o que que você está sentindo mais. Alguém já percebeu isso? Vocês já sentiram isso? Né? Assim, você sabe o que todo mundo da sua família está passando, seus colegas de trabalho todo, todas as tarefas que tem que entregar, o que tem que ser feito, o que não tem que ser. Você sabe tudo, você tem aí uma organização mental maravilhosa. Você sabe até que não pode fazer tal coisa de tal jeito, porque alguém que é assim não gosta. Você sabe que você tem que fazer a comida com a gema mole para o seu marido, com a gema dura para o seu filho, com a gema mais ou menos para sua filha, mexido para outro filho, cozido para sua mãe. Você sabe tudo, mas você mesmo nem percebe qual é o tipo de ovo que você gosta. Por quê? Porque você acaba priorizando as necessidades do outro. Ó, a Elisângela disse que já se sentiu assim. Eu já me senti assim também. Mas isso, gente, tem muito trabalho interno para a gente fazer para melhorar, né? Para sair dessa armadilha, porque isso não é legal. Tirando essa parte toda, é, emocional, intelectual, sensibilidade, né? Sensorial, a gente ainda parte aí para mais uma parte, que é a imaginativa. Aí, meu amor, é a crise de ansiedade em pessoa, porque você fica assim. Ah, eu sei que se eu fizer tal coisa vai acontecer aquilo, se fulano fizer isso, vai agir de tal forma, se eu for daquele lado ali, amanhã você começa a imaginar todas as situações possíveis e não possíveis, prováveis e improváveis, que podem acontecer se você tomar ação X, Y ou Z. E aí você pode começar a se tornar uma pessoa muito intransigente, porque você já percebeu ali todas as variáveis de tudo que pode acontecer. Aí você fica irritado porque a outra pessoa não previu o que você estava prevendo. Você realmente consegue até antecipar situações. Às vezes você tem premonição, você sonha com alguma coisa que vai acontecer. Isso é uma habilidade imaginativa, gente. Então, a pessoa que tem essa alta habilidade imaginativa, que tem muita sensibilidade imaginativa, ela vai conseguir meditar em 5 segundos. Se eu falar assim, imagina um campo verde, com uma criança jogando bola. Você já viu, você está na cena. Vocês conseguem perceber isso? Quando eu falo uma paisagem assim, você consegue se transportar para essa paisagem facilmente? Me conta aqui. Ó, eu falei, olha, um menino jogando bola num campo verde, com uma árvore bem grande ao fundo, um ventinho batendo. Você consegue imaginar essa cena com facilidade? Se você conseguiu, você tem uma sensibilidade imaginativa acima da média. Então, se você tem essa habilidade imaginativa, tem que cuidar para não pensar besteira. Porque se você começa a criar cenários negativos, cenários de problemas que possam acontecer na sua vida, você pode até acabar manifestando, atraindo esses cenários que você imaginou. Porque essa capacidade, até premonitória, gente, muitas vezes ela é mutável, tá? Você pode imaginar uma coisa que não tinha necessidade de acontecer, mas como você já viu, você já criou. Como você criou, você acreditou e acaba acontecendo. E aí você depois fala, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que aquela fulana não prestava, não ouvi minha intuição. Mas às vezes não é isso.
Às vezes você está criando esse movimento de antecipar uma coisa que não tinha necessidade de acontecer, tá? Por exemplo, eu percebi que tinha alguma coisa estranha com fulana. Na verdade, você percebeu que a pessoa estava incomodada com você porque ela estava se sentindo analisada por você e ela não estava confortável. Então, você estava lendo o desconforto dessa pessoa, percebeu que não podia confiar nela por causa disso, porque você não conseguiu ler, e aí já julgou essa pessoa, né? E no fundo era uma pessoa vivendo que nem uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa com problema, como todo mundo tem. Então a gente tem que cuidar muito para não ficar uma pessoa muito intransigente, sabe? Assim, muito inflexível, porque nessa sensibilidade muito aflorada, é muito comum você ficar assim pensando, isso presta, isso não presta, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio, né? E ficar tentando consertar o que não está atendendo a sua expectativa. Mas existem muitas nuances, né? Existem aí muitas possibilidades de existência, de pensamento, de sentimento, de ação. E aí você vai ficar preso nessa sensação de ter que consertar tudo, de ter que, enfim, ser a responsável por tudo, né? E outra coisa que acontece também é você não querer ser assim, né? É muito comum, muito comum. Quando eu chego para alguma cliente, alguém que está passando ou por mentoria comigo, ou pelo trabalho que eu estou fazendo agora integrado com as médicas, né? Que é para entender o funcionamento da pessoa, para trazer cura e tal. É falar assim, eu não quero ser assim, desliga isso, porque eu estou exausta, desliga. Então, eu separei para vocês aqui uns tipos de exaustão que as pessoas sensíveis têm. Que bom, Luana, que você está gostando. Vamos lá. Bom, primeiro tipo, tá? Eu botei minha colinha aqui para não esquecer, porque senão eu fico fofocando com vocês aqui e me perco no tema. Então, olha só, exaustão emocional. Essa primeira exaustão, né, emocional, ela vem porque você não consegue conviver com as pessoas sem sentir a dor da pessoa, sem sentir se a pessoa está bem, se a pessoa está ruim, se a pessoa está incomodada. Então você já captou o estado de espírito daquela pessoa. Só que a gente tem que cuidar do seguinte: você só perceber isso não é o suficiente para te exaurir, tá? Para te dar estafa. A grande questão é que, assim, se você é uma pessoa que teve uma infância difícil, tá? E difícil para uma pessoa sensível pode ser simplesmente não ser compreendida e ser negligenciada nas suas necessidades, porque uma pessoa sensível tem necessidades a mais. Ela não está satisfeita com o cotidiano, ela tem uma profundidade maior. Então, isso traumatiza a pessoa que é sensível. E o que que ela começa a fazer? Ela acredita que, porque ela percebeu a sensibilidade do outro, ela percebeu que o pai estava passando por um problema, ela percebeu que a mãe está preocupada, ela começa a se fechar e começa a tentar fazer coisas para dar conta de melhorar a vida dos outros. E aí, com isso, pode se desenvolver até um distúrbio, né? Um problema, um transtorno de personalidade, se tornar uma pessoa até borderline, né? Como que esse transtorno, por que que isso acontece? Porque você está traumatizado, você tem medo de abandono absurdo. Então você quer dar conta de tudo e de todos para não ser jogado fora, para não ficar invisível. Então, o seu jeito de não ser invisível é, um, não dando trabalho, e dois, resolvendo o problema dos outros, cuidando dos outros. Só que no nosso sistema, a saúde não pode permanecer enquanto você está nesse modo. Por quê? Todos os mamíferos, todos os seres, eles têm um modo de luta, fuga ou paralisar, né? Ele paralisa. Quem já viu aquele, acho que era do gelo, não sei, tem um bichinho lá que se faz de morto e cai duro? Não me lembro, mas esse é um mecanismo de defesa, né? Que é um, você fazer de morto, fingir que não está vendo nada, paralisar diante dos desafios. Outro é você fugir sempre que você precisa tomar uma responsabilidade a mais, tomar uma decisão a mais, e você acha que não é capaz, e aí você mete o pé, dá uma desculpa, se auto-sabota. Outro é você lutar o tempo todo, ficar defendendo tudo e todos, sabe? Não deixar que ninguém que você ama
faça desafio nenhum, você compra a briga dos outros, porque afinal de contas você tem que lutar. Só que nós, humanos complexos como somos, né, e principalmente as pessoas sensíveis, desenvolvemos um outro mecanismo de defesa, que é agradar. Então, é muito comum a pessoa com sensibilidade emocional e empática aprender a agradar para sobreviver. Então, se torna uma pessoa que cuida de tudo o tempo todo. Cara, você vai ficar numa estafa, se é que você já não tá. Se você tem filho, então, sabe, ferrou. Mas não é exclusivo de quem tem filhos, não, tá, gente? Porque a pessoa que é assim, que é uma cuidadora nata, ela tá fazendo isso para sobreviver. É por egoísmo, tá? Ninguém cuida das necessidades dos outros por altruísmo. Todo mundo cuida das necessidades do outro para se sentir útil. Então você tem que saber que você está fazendo isso, porque enquanto você fizer isso, o modo do seu corpo ele não está no modo saudável. E isso tem data, tá? Tem uma data limite. Eu não tenho dia certo, mas tem um prazo. Em pouco tempo, isso vai sobrecarregar todo o seu sistema. E vai começar como? Pelo seu sistema endócrino. Depois, seu sistema imunológico. E aí começa a dar aquelas doenças inflamatórias, né? Vocês viram meu vídeo sobre. E fiz vários vídeos falando sobre doenças, né, inflamatórias, mas uma delas é a síndrome metabólica. A pessoa está exaurida, tá? Tem várias taxas nos exames de sangue que não melhoram por nada, mesmo você comendo bem, porque o seu corpo não está absorvendo nutrientes. Porque a leitura que o seu corpo faz é: se eu tenho que agradar todo mundo o tempo todo, negligenciar os meus desejos para caber, para ser útil, eu não posso receber da vida. Eu tenho que estar dando o tempo todo. Então, você vai começar a ficar com um déficit de vitamina, os seus hormônios vão parar de funcionar. E aí em cascata, tá? É problema de tireoide, é problema de glicose, né? Aí fica até, eu tô com resistência insulínica. O que que é resistência insulínica para uma pessoa altamente sensível? É você desistir de absorver a doçura da vida. Cara, tu tá apegado na amargura, tá apegado no problema. Deixa o outro. Se te fez mal, parabéns, agradece, fala, aprendi a não ser mais trouxa, sabe? Então, essa exaustão, que é uma exaustão emocional, muitas vezes ela vai fazer ter uma fase 2 de exaustão, que é a fase da exaustão que te faz se sentir até inadequado. Você vai falar, será que eu sou uma pessoa chata? Será que eu sou muito cri-cri? Será que eu reclamo demais? Será que eu estou errada? Será que eu não sou boa o suficiente? Aí vem a síndrome da impostora. Você entrou na síndrome da impostora, você começa a não sentir que é boa o suficiente para nada, vai vindo outros tipos de doença, outros tipos. Então, começa a dar a doença que vai fazer você implodir, porque você não se sente digna de receber e não se sente boa o suficiente. Se você não está se sentindo boa o suficiente, se você não se sente digna, o que começa a acontecer com o seu corpo é rejeitar a saúde. Se você começa a rejeitar a saúde, quais são as doenças que acontecem na pessoa que rejeita receber? Anemia, né? Porque não está recebendo a força da vida, baixa libido, aí o cabelo cai. Então, até isso tudo ir se somando, somatizando para se manifestar em doença, e você descobrir isso com o exame clínico, você já passou por muita situação emocional. Por isso que eu fiz o grupo de saúde regenerativa, onde eu estou tirando dúvidas, né, de várias pessoas sobre o porquê que estão sentindo como estão sentindo. E num segundo momento, quem também estiver querendo tratar isso mais profundamente, eu fiz também o plano de saúde regenerativa, que sou eu com uma equipe multidisciplinar. Então, tem um médico, tem uma doutora especialista em suplementação para pessoas sensíveis, tem nutricionista. Então, a gente vai fazer esse mergulho profundo em todas as camadas, né? Tanto mental, quanto sensorial, quanto psicológica, quanto também física, vai analisar saúde, crenças, comportamento. Porque a nossa saúde, gente, ela é multifatorial, né? Não é uma coisa que você vai chegar e vai falar assim.
Ah, medicina integrativa. É maravilhoso. Eu vou, tenho, né, médicos integrativos do meu coração. Só que, às vezes, a pessoa é médica integrativa e ela está com problema, porque a medicina, por mais que a mesma medicina integrativa fale, que é maravilhoso, que é, né, que vai te ajudar muito na parte química e biológica, se você permanece com o ambiente e a visão de mundo, a forma de interpretar os estímulos igual, o seu corpo pode nem absorver o nutriente, as vitaminas, a suplementação que você está mandando fazer, gastando uma fortuna. Então, mudar primeiro a forma de pensar, a forma de sentir, como reagir, isso vai ser essencial para sua cura permanecer, tá? Porque não adianta, gente. Eu já tentei isso, tá? Há muito tempo atrás, eu fui num médico integrativo sem mudar nada de estilo de vida, de mentalidade, de nada, e não melhorei nada, tá? É aquilo assim, você melhora um tempo, resgata um pouquinho de saúde, emagrece um pouquinho, daqui a pouco engorda tudo, porque você não entendeu o que que está inflamando o seu corpo, o que está te causando mal. E o seu corpo não é maluco, entendeu? A gente tem que parar de achar que sensibilidade é ruim. A sensibilidade, ela é um fator tecnológico e poderoso para saber a qualidade da vida que você está levando. Então, não negligencie a qualidade da sua sensibilidade. Se ela está falando assim, eu não estou bem, eu estou mal, estou estressada, não estou dormindo bem, alguma coisa no seu ambiente, pode ser ambiente emocional, ambiente alimentar, alguma coisa não está bem, tá? Valéria, essa live eu vou deixar salva, mas eu vou deixar salva no YouTube, tá? Quem ainda não me segue no YouTube, gente, o canal é Mana Malta Cura, tá? Já me segue lá. Por que que eu tô fazendo isso, né? Eu tô preferindo deixar o conteúdo salvo no YouTube. Primeiro, que a qualidade é melhor. Segundo, que não se perde. Vocês sabem que aqui, né, no Instagram, passou um tempinho, ninguém mais vê a live, fica aquela coisa lá embaixo, ninguém viu. Então, para mim, é melhor, tá? Então, se vocês puderem ir no YouTube e compartilhar o que vai ficar gravado lá, eu ainda não transmiti. Depois que eu acabar aqui, eu vou subir lá. A qualidade fica melhor. Então, por favor, sigam, ativem o sininho, mandem para as pessoas que possam se beneficiar. Outra coisa, gente, que acontece, tá? Quando a gente fala de sobrecarga, relacionamentos. Ah, mas mãe, cara, olha, sem brincadeira, gente, eu atendi essa semana não, semana passada, né? Uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, PhD, uma mulher, né? Incrível, cara, espiritualizada, instrutora de Teta Healing, pessoa assim espetacular. E passando um desafio bizarro, um desafio assim terrível. Ah, eu não sei, vê pra mim se tem algum bloqueio, que eu tô estressada, que eu tô isso, que eu tô aquilo. E aí, a questão toda, gente, era o marido. O marido estava numa situação que se estendia numa negatividade, mas que aquilo ali não ia ter assim uma resposta rápida, porque ela era uma pessoa que estava se desenvolvendo há muito tempo. E ele é uma pessoa que nunca se desenvolveu e nem quer. Então, a gente tem que escolher muito bem. Minha mãe sempre falou isso pra mim, agradeço muito a ela, sabe? Quando você tiver um relacionamento, tem que saber escolher. Por quê? Porque a pessoa que está ao seu lado vai influenciar diretamente na sua saúde física, mental, emocional e financeira, tá? Então, se você está com alguém que a saúde financeira é pior do que a sua, vocês têm a mesma permissão de prosperar. Vocês vão juntos. Até vocês entenderem que vocês são um time, que vocês estão juntos e que precisam agir juntos, alguma coisa vai acontecer para que vocês aprendam a viver juntos ou se separar de vez. Então, é importante olhar para isso, sabe? É importante olhar para se você está sendo uma pessoa boa para a pessoa que está com você. Você está sendo uma pessoa compassiva, né? Porque também não é só falar que é o outro que é ruim, né? Será que eu cuido do outro com amor, com afeto? Será que eu sei receber o amor do jeito que o outro está disponível para entregar? Porque também tem isso, tá, gente? Quando a gente é uma pessoa altamente sensível, às vezes a pessoa quer te fazer uma coisa e você acha aquela coisa tão idiota que você reclama ao invés de receber. Aí você fala, cara, você fez esse negócio horrível pra mim.
É, Valéria. Oi, Flávio. Oi, Valéria. Valéria, a energia dele estava atrapalhando a vida dela? Não, é muito pior. Porque é uma pessoa que fala, né, muitas palavras negativas o tempo todo, amaldiçoa muitas vezes. É uma pessoa bem pesada. Então, o que acontece, gente? Como é que acontece essa história, né, de a pessoa está atrapalhando a sua vida? Na verdade, ninguém tem a capacidade de atrapalhar a nossa vida. Ninguém. O que acontece para o outro atrapalhar a nossa vida é que a gente fica com uma sobrecarga sensorial, emocional, e aí isso atrapalha a nossa vida, tá? Então, se o outro quiser comer bosta, fazer qualquer besteira, e isso não te afetar, não vai te atrapalhar, porque você está tendo compaixão, você está respeitando o momento do outro, você está entendendo que é o desenvolvimento dele, paz, amor e um pouquinho de luz, acabou. Agora, a grande questão é que muitas vezes a gente se afeta com o julgamento pelo outro. Então, o outro é ruim. Cara, essa pessoa não tem jeito. Aí você começa a sentir que você não pode seguir, porque você tem que puxar o outro. Então, isso é que sobrecarrega, tá? Então, um relacionamento desafiador sempre vai ser um relacionamento sem respeito. Porque se você entende que o outro passa desafio, e que ele gosta de viver assim, que ele tem essa dificuldade, que se a pessoa precisar e despertar, você vai estar lá, vai te influenciar negativamente. A grande questão é que você é uma pessoa sensível. Você quer ver tudo bonito, tudo organizado, tudo eficiente, tudo justo, tudo lindo. E aquela pessoa ainda não chegou nesse grau que você está esperando, e talvez nem você tenha chegado. Então, isso vai te causar esse excesso de estímulo, essa reação, tá? Então, um corpo reativo. O que acontece muito com casais? Por que que as pessoas, quando casam, engordam? Vocês sabem por quê? Ai, porque... Não, cara, é porque param de viver a própria vida. É basicamente isso, né? E passa a ficar esperando o outro para saber o que fazer. Então, a gente tem que entender que o processo inflamatório no corpo das pessoas sensíveis, ele acontece por reação ao estímulo ambiental, ao estímulo de relacionamento. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Espero ajudar. Se vocês tiverem questão, manda aqui também, tá? E aí a gente vai chegar no grau de exaustão máximo, que é assim, cara, eu sou uma pessoa tão, sabe, inteligente, já trabalhei tanto, já me esforcei tanto, já estudei tanto, e nada dá certo para mim. Aí você começa a entrar numa sobrecarga de alta exigência por você mesmo, porque você já estava exigente com uma pessoa que está do seu lado, você entra num grau de exigência com você mesmo, que eu nem estou dizendo se é certo ou se é errado, tá? Então, se não tem uma autocompaixão, uma compaixão pelo outro, você já entrou no modo sobrevivência. Entrar em modo sobrevivência é fazer com que todo o seu sistema imune se ative para proteger você. Ó, a Ingrid falou, eu vivi isso. Pois é, Ingrid. Gente, assim, a gente vive, todo mundo vive tudo isso, tá? Então, assim, o lado bom é que ninguém é tão especial ao ponto de sofrer mais do que ninguém, sabe? Então, isso já é um ponto positivo, porque você não está sozinho, tá? E o lado, assim, negativo é que quando a gente está vivendo, a gente não vê luz no fim do túnel. Mas é muito mais simples do que parece ser. Porque quando a gente ativa toda a sensibilidade junta, né? Então, você imagina, você ativou a sensibilidade sensorial, a sensibilidade intelectual, a sensibilidade imaginativa, a sensibilidade relacional. Você foi ativando muitas camadas, sobrecarregou tudo isso. E aí chega numa hora que é como se fosse assim. Imagina o seguinte: você saiu para pegar sol. Você pegou sol no meio-dia, na Barra da Tijuca, sabe? Ficou, e só saiu 5 da tarde. Você chegou em casa vermelha, parecia um iogurte de morango. Ninguém pode nem assim, ó, encostar minimamente em você, porque você vai gritar de dor. É isso que acontece emocionalmente, psiquicamente com a gente. Você já está tão sobrecarregada, tão machucada sensorialmente, que qualquer coisinha pode ser um estopim para você explodir ou implodir.
Então, as pessoas que botam pra fora, as pessoas meio que nem eu, meio Dercy Gonçalves, que xinga, bota pra fora, pega ranço, né? E bota pra fora, beleza, o máximo que vai acontecer é criar meia dúzia de inimigos. Agora, as pessoas que implodem, que não falam, que ficam silenciando, que pensam sozinho, que ficam remoendo aquilo, vai acontecer essas situações somáticas aí. Não que quem bota pra fora não aconteça, tá? Quem bota pra fora também fica aí com problema de fígado, problema de pele. Mas quem implode, quem guarda isso, porque afinal de contas ninguém vai entender mesmo, acaba tendo prejuízos muito maiores, né? Que nem a Ingrid acabou de falar aqui, ó, que separou com 3 semanas de divórcio, perdeu 6 quilos. Cara, acontece. Era uma cliente minha que ela tinha alergia à vida. Uma pessoa, a Valéria falou que eu não pareço a Dercy Gonçalves, não. Você que não sabe, Valéria. Ó, uma pessoa que ela era maravilhosa, super sensível, sabe? Assim, tinha 2 filhos. O marido dela estava com um sobrepeso bastante assim evidente, muito, muito grande. E ela com um problema sensorial terrível. Então, assim, ela não podia comer nada, ela ficou com muita resistência a vários tipos de comida. Ela não podia comer glúten. Eu também tenho alergia a glúten, mas é bem controlado. Mas, assim, o dela dava psoríase, dava um monte de coisa, um monte, sabe? Ela tinha muito problema de pele, muito. E tava ali, assim, sempre com rinite, nariz fungando, sempre doente e tal. Moral da história, gente. Ela separou. Quando ela separou, ela simplesmente curou todas as alergias. Não aconteceu mais nada com ela, nunca mais teve alergia a nada. E o marido, que estava bem gordinho, emagreceu. Então, o que que acontece num casal assim? Ambos, né? Ambos estavam com um problema relacional. Ele queria ser visto por ela e ela estava sufocando ele. Ele cresceu fisicamente para ser visto, para ser enxergado por ela. E ela que não aguentava mais, porque ele sufocava ela o tempo todo, desenvolveu uma reatividade muito grande, né? A Ingrid falou que ficou com alergia. Eu vou falar sobre isso, Ingrid. Então, ela ficou com essa resistência, né, alimentar enfim, muito grande. Em tese, gente, quando a gente resolve a questão, as alergias elas revertem também. Mas o que acontece? O nosso corpo, né, nosso sistema complexo, ele faz assim. Tem alguma coisa que desperta na gente uma memória, essa memória desperta um sentimento, esse sentimento desencadeia a química do nosso corpo e vai dizer como que o corpo vai reagir. Vocês entenderam esse passo a passo? Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que meu marido, que eu separei e que era tóxico, era abusivo, não sei o quê, gostava de beber aguinha com gás. Na hora que eu abri a garrafa, essa aqui não é, tá? Eu enchi. Na hora que eu abri a garrafa e fizer tss, o barulhinho da água com gás, o barulhinho do gás, pode me gerar uma memória e me fazer lembrar dele. Eu lembrei dele. Eu lembrei dele, me gerou uma emoção de pânico. Ai, meu Deus, aquele cara, me lembrei. Me gerou essa emoção, desencadeou toda uma cadeia de hormônios e a química do meu corpo vai responder essa emoção. E aí, se for um alimento que eu já desenvolvi uma resistência ou uma alergia, enquanto eu não curar a memória sobre aquela pessoa, a alergia não vai curar. Entendeu isso, Ingrid? Quem tiver mais pergunta pode fazer, eu vou ler, tá, gente? Então, por exemplo, se você no momento de trauma, isso acontece com tudo, tá, gente? Até com dinheiro. Então, não tem a ver com essa live, mas tem. Se você tem referências muito ruins relacionadas a qualquer coisa, qualquer símbolo que seja, não adianta você tentar usar aquele símbolo para se curar. Então, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou ficar vendo cenas de dinheiro caindo. Isso vai ser muito benéfico se você
tiver uma emoção positiva despertando por causa disso, se na hora que você vir essa cena de um monte de dinheiro caindo, você lembrar que, na verdade, o dinheiro sempre foi muito traumático para você, isso vai te despertar uma reação de proteção também, de luta, fuga, tá? Então a gente precisa curar a emoção correspondente à memória. E para isso a gente precisa trabalhar com uma terapia trauma, de trauma, tá? Então, como é que a terapia de trauma funciona? A gente vai desensibilizando você para determinadas memórias, para que você gere uma memória positiva onde estava uma memória negativa, tá? Tem muitas formas de fazer isso. Assim, eu até hoje, sinceramente, tá? Eu já fiz curso de um monte de coisa, já testei um monte de coisa, hipnose, aquela terapia do toquinho, que eu esqueci o nome, acho que é toque mesmo, né? Aquela do toquinho, já fiz, barras de axis, enfim, um monte de coisa, tá? Mas para mim, a terapia do trauma, baseada na compaixão, é uma coisa poderosa. E aliada ao Theta Healing, é uma coisa assim que eu nunca vi igual, tá? As curas que eu já tive até hoje, é isso mesmo, na Lua EFT, para mim é o mais poderoso. Por quê? Porque você consegue trabalhar todas as camadas. Só que tem uma coisa que é muito importante, gente. Se você não conseguiu mudar de ambiente, se você não conseguiu sair já da situação que você está, não adianta fazer nada, tá? O primeiro movimento que você tem a fazer é tomar consciência de como você lidar com esse ambiente ou se livrar desse ambiente. Por quê? Porque tem uma coisa que é superior às crenças, tá? É, na Lua tá falando aqui, ó. Imagina quem passou por abusos. Um carinho vai ativar gatilho total, né? Então, vou dar um exemplo bobo em relação a isso que você está falando, tá, Nalu? Mulheres que fazem relação sexual com seus maridos sem vontade, por obrigação, isso entra no nosso sistema como abuso. Isso vai gerar uma reação em cadeia de doença, tá? Então, isso já é o suficiente para tudo degringolar na vida. É problema de útero, é problema psicossomático, é problema inflamatório, é doença crônica, tá? Então, anotem isso, gente. Tudo que a gente faz sem gostar entra no nosso sistema como abuso e ativa a nossa sensibilidade de um jeito ruim, tá? Então, é muito importante. Ó, aí a Lucrécia falou assim: minha filha está separada, linda, maravilhosa, alegre, magra, feliz. Quando está em relacionamento, acontece tudo o contrário, inclusive a vida financeira. Então, lembra que lá no início da live eu falei um pouco sobre a questão de personalidade borderline. Então, voltando tudo aqui, né? A pessoa que é dependente emocional, a pessoa que é dependente financeira, a pessoa que é dependente, que você acha que precisa do outro para viver, para ser feliz, para ser aceito, para ser amado, você acha que precisa do outro? Isso já é uma forma de reagir, tá? Isso já é um estado de sobrevivência, tá? Então já é um estado de estar agradando para caber, para ser aceito. E quando você está vivendo assim, você está, na verdade, dizendo para o seu corpo que você é indigno. Eu sou indigna de receber amor, eu sou indigna de ter saúde, eu sou indigna de receber a força da vida, eu sou indigna de me conectar com o que há de divino em mim. Então, vai vindo um monte de doenças em cadeia. E aí, o que que isso traz para gente? Um problema que vai além da crença, era isso que eu ia falar, tá? Qual é a grande questão? Você é uma pessoa super sensível, você não consegue dar limite. Então, você é uma pessoa que está constantemente em exaustão. Se você está constantemente em exaustão, seu corpo não sabe como é ser saudável. Provavelmente sua vida financeira também não, provavelmente seu trabalho também não. Você não vai conseguir dar limite em nada, tá? Não é só em relação ao casal, não, tá, Valéria? É em relação a tudo na vida. Lembra que a gente tem uma situação ou um objeto que desperta uma memória, que a memória vai despertar uma emoção. A emoção vai informar para o nosso corpo como reagir, e essa reação vai gerar toda química, hormônio, reação do nosso corpo, sentimento, sensação, né? A gente vai agindo assim
em cadeia, em cascata. Isso desde que a gente é um bebê no ventre, tá? Então, por isso que tem criança, nenenzinho, que já nasce mais gordinho, outro mais magrinho, que ele já está reagindo ao ambiente, tá? Então, isso tudo influencia. E aí, o que que vai acontecer? Você está há tanto tempo repetindo aquela crença na sua cabeça, acreditando que o mundo é assim, que você já não tem nenhuma crença mais, você já criou uma personalidade. Então, transtornos de personalidade ou pessoa que se identifica com um determinado temperamento, eu sou assim, eu sou assado, nananã, né? O efeito Tieta, quem eu nasci assim, eu cresci assim. A pessoa que é imutável, que é acredita que é aquilo, ela está tão identificada com essa identidade doente que ela não consegue ir além disso. Então, eu sou assim mesmo, eu sempre fui fraca. Eu sou assim mesmo, sempre fui doentinha. Eu sou assim mesmo, sempre fui mais burrinha. Eu sou assim mesmo, eu sempre dei conta de tudo. Que eu sou assim mesmo, muito inteligente, então eu resolvo o que eu gosto. Você acreditou que você é aquilo e você se apegou em um aspecto do seu ser como sendo verdade absoluta. Isso já criou aí muitas camadas de. Não é Tieta, Gabriela, isso aí, na Lua. Era só para ver se você estava atento. Vai criando muitas camadas para você se identificar com isso. Então, por que que eu falei que quem permanece no ambiente que adoeceu é tão, tão, tão mais difícil de se curar? Por quê? Porque, gente, imagina só, eu dei o exemplo da garrafinha de água de gás, tá? Eu tive uma cliente que ela tinha sido abusada por uma pessoa e ela lembrou isso na infância. A etiqueta da roupa da pessoa passando nela. Então, até adulta, ela, se ela vestisse roupa com etiqueta, aquela etiqueta interna da roupa, sabe? Aquela de nylon. Se aquela etiqueta pegasse nela, ela tinha enjoo e às vezes ânsia de vômito, porque ativava nela a memória da situação traumática. Agora, você imagina que você está vivendo num ambiente em que tudo ativa em você a memória da reação traumática. Aí você vai andar dentro de casa e vai falar: ai, tudo nessa casa me cansa. Ai, essa casa não sei o quê. Aí você ainda começa a amaldiçoar a sua casa. Porque aqui nada é bom. Na verdade, não tem nada a ver com o lugar. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a memória que você causou, você guardou relacionada àquela pessoa e interpretou sendo ruim. Tudo na vida, tá, gente? Então, assim, olha, hoje eu posso dizer para vocês que eu tinha pessoas que eu tinha pânico, tá? Eu já trabalhei em um ambiente muito tóxico. E hoje eu acho graça, entendeu? Eu olho e falo assim, caramba, né? Realmente, não tem nenhum sentido eu ter horror a essas pessoas, porque elas eram seres, assim, realmente muito ignorantes. Elas nem percebiam o que que elas estavam fazendo, entendeu? E por que que eu vou ficar me preocupando com isso? Mas enquanto aquilo gera uma memória que você se sente vítima daquela situação, você vai ser uma vítima, contanto você vai ter quatro, quatro formas de sobreviver a isso, né? Ou vai lutar, ou vai correr, ou vai paralisar, ou vai agradar. E é simples assim. E cada uma dessas quatro reações vai gerar em cascata tipos de hormônios diferentes. Esses hormônios diferentes vão gerar na gente temperamentos diferentes. Esses temperamentos repetidamente vão gerar em nós uma identificação com uma personalidade. Você acreditou que você é a personalidade, a sua saúde está fixada, e seja saúde física, mental, emocional, financeira, relacional. Fez sentido isso, gente? É muito simples, sabe? Assim, não tem mistério. Na verdade, o que é tão especial nessa cura, nesse tipo de tratamento, é a facilidade que a gente tem para entender isso. Então, se eu falar para vocês assim, uma coquinha, uma Coca-Cola, cara, a gente precisa muito refazer o que que aquilo ali tem, o que que aquilo ali gera de memória na gente para a gente não querer, porque a gente sabe que aquilo faz mal. Então, olha como é que é curioso. Vamos dizer que a Coca-Cola é uma pessoa, tá? É aquele namorado que você já teve que é maravilhoso, maravilhoso de cama, bonito, cheiroso, mas tóxico, te traiu até dizer chega. Mas no seu corpo, a memória que você tem dessa pessoa é positiva,
né, de quanto que ele te deu de prazer, é sempre muito maior do que a toxicidade dele. Essa é a sacada da indústria de tudo, gente. Né? Por que que vocês estão viciados em celular? Por quê? A gente não para pensar na toxicidade da coisa. A gente quer uma reação imediata de prazer. Todos nós. Então, aquela pessoa, você fala, mas eu amo, ai, mas você se descabela, mas eu quero, não consigo viver sem. É porque o benefício que aquela pessoa te deu e te gerou uma, um estímulo sensorial, além da sobrecarga que você já tinha, você registrou a memória sobre isso sendo uma coisa positiva. Se o seu corpo registrou a memória e gerou uma química positiva, a tua mente não vai entender que aquilo é ruim. Pessoas que fumam, cara, é o único momento que a pessoa tem para parar para respirar fundo e ficar quieta. Você já parou para pensar nisso? Então, a memória que o corpo tem de fumar é uma memória positiva, não é mente. Não é lógica, tá? Não é uma coisa lógica. Então, se você começa a falar assim, vão para aquele lugar, eu tenho aqui meus 10 minutos de sossego, eu vou lá fora respirar, tomar um ar, comer uma maçã. Se você consegue dar esse limite que o cigarro está dando por você, você vai mudar a referência de algo que te dê tanto prazer. Entendeu? Porque o que acontece, gente, a gente nunca na vida vai conseguir vencer os nossos desejos, a não ser que você controle deliberadamente os seus desejos e saiba o que você gosta e o que você quer. Enquanto você não decidir o que você gosta e o que você quer, a vida vai decidir por você. E isso vai ser adoecedor. Então, a gente bancar o que a gente quer, por mais luxuoso, por mais fútil que seja, é essencial para uma saúde, tá? Então, tudo que a gente reprime, deprime. É assim. E não tem problema nenhum você querer tudo, tá? Então, se você quer uma coisa, banque aquela coisa. Por quê? Quando o grande universo foi criado, né? A nossa existência e a existência de todas as coisas, segundo as leis da Cabala, tudo era luz, tudo era energia doadora. E aí, precisou se fazer um pouquinho de sombra porque a gente queria, né, essa luz doadora de energia, queria aprender a receber. E assim se criou a matéria. Então, a matéria, tudo, todo mundo que vive na matéria precisa receber. E para a gente receber, o que que move receber? O desejo. Se você quer receber a luz divina, você tem que querer alguma coisa, você tem que desejar alguma coisa. Então, as pessoas que não desejam nada, elas vão receber por osmose, vão viver a vida dos outros. Né? Então, você saber o que você quer e bancar o que você quer vai fazer o universo todo girar para acontecer, para manifestar isso. Porque é isso, gente. O nosso desejo move tudo que nós sabemos sobre existir. Então, a força da vida é ouvir o seu desejo e colocá-lo em movimento. Então, toda cura vai sempre depender de compreender os seus desejos mais profundos e fazer com que eles consigam vir para a materialidade. Por isso que eu comecei, né, com história de manifestação, como é que você traz as coisas que você quer para a sua vida, e aí isso foi aprofundando para um lugar de saúde física, porque está interligado, né? Não existe uma pessoa com saúde plena que não consiga receber. Eu tenho uma amiga fisioterapeuta, que ela trabalhou com freiras, e ela falou o quanto de doenças e de dores as freiras tinham, porque elas entregam o corpo para Jesus. Não sei se vocês sabem disso. Então, elas negam o corpo, elas negam os desejos. Então, são mulheres que têm muitas doenças, principalmente artrite, elas são muito rígidas, muito duras, né? Então, a gente, para ter uma saúde plena, a gente tem que desejar. Então, por isso, inclusive, que alguns terapeutas ocidentais roubaram ideias do Oriente, falando sobre Tantra, como se fosse só ter orgasmo por aí, fazem terapia tântrica, mas não tem a ver exatamente com isso, né? Com essa ignorância do momento só de orgasmo. Tem a ver com uma coisa muito mais profunda, que é você entender que a base da sua existência é o desejo. Enquanto você deseja e trabalha e coloca a sua intenção para manifestar os seus desejos, a saúde se manifesta na sua vida.
Enquanto você reprime os seus desejos, você vai somatizando tudo aquilo que a sua sensibilidade está lendo do ambiente e vai negando receber. Você negou receber e coloca a sua sensibilidade para servir o tempo todo, o que que você está fazendo? Se retraumatizando, se inflamando, adoecendo, ficando hiperestimulado, então vai ficando doente. Fez sentido isso para vocês, gente? Dúvidas? A gente já está quase encerrando. Quero saber aqui se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem mais. Também sugestões de assuntos para a semana que vem. Quero fazer dois convites para vocês. Um, eu vou colocar nos stories aqui, ou na descrição desse vídeo no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o link para o grupo de saúde regenerativa que eu criei, tá? Então lá eu tiro muitas dúvidas sobre saúde, trago artigos científicos e intuitivos também para vocês diariamente, abro para a gente trocar. Então é um grupo de mulheres, esse grupo especificamente ele é para mulheres, tá? Que é um trabalho que eu estou fazendo para a gente se desenvolver e curar tantas questões psicossomáticas que nós mulheres temos. No YouTube, Lucrécia, meu canal é Mana Malta Cura, tá? Eu vou ter ainda que subir essa live no canal. Então, me deem aí meia horinha, que ela demora a carregar um pouquinho, mas logo em seguida ela vai estar no canal, tá? E para você que já está assistindo no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o grupo. E quem está assistindo aqui agora ao vivo pelo Instagram, clica nos meus stories ou no link da minha bio, porque tem o link para o grupo, tá? Que é um grupo no WhatsApp. Ele não fica aberto, gente, fiquem tranquilos, tá? Não vai sobrecarregar vocês de mensagem, mas eu sempre mando um artigo todo dia, ou um texto, uma mensagem para vocês, e abro ele às 8 da noite para troca, e fecho às 9, tá? Então, Márcia, pode deixar. Então, semana que vem eu falo mais sobre trauma, mas eu já digo que para a gente tratar trauma é realmente com tratamento, tá? Não é só em live, que, não é ouvindo sobre que vai resolver, tá bom? Então, gente, muito grata pela presença de vocês, espero ter sido útil. Mande para todo mundo, compartilhe, siga o meu canal no YouTube, ativa o sininho para receber quando o vídeo subir, tá? Porque eu estou fazendo essa migração, levando vocês mais para pertinho, né? Tanto para o WhatsApp quanto para o YouTube, porque eu sinto que aqui no Instagram o alcance está muito difícil e também se perde, né? Depois que eu subo a live, ela fica lá e depois vai vindo conteúdo, a pessoa não acha. E no YouTube não acontece isso. Você acha ela mais facilmente pelo texto, pelo título, tá? Então, por isso que eu tô indo para lá e me ajudem a crescer lá também, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para vocês.